Olá, meus amigos, mais uma vez, Tom Black. Na verdade, escutando o povo, dando a voz para o povo de Alvorada. Mas não é só o povo. Hoje vou estar entrevistando mais uma mãe atípica de Alvorada, porque vem lutando, não tendo os seus direitos ouvidos. E na verdade, essas mães não pedem esmola, elas lutam por direito. Hoje eu vou conversar com mais uma mãe nessa luta, principalmente nessa invisível alvorada. Na verdade, uma alvorada que tornam-se pessoas invisíveis. Mas aqui não, que elas têm espaço, têm voz e são visíveis. Boa tarde, mãe. Qual o seu nome? Boa tarde, meu nome é Laís. Laís, quantos anos? Eu tenho 37 anos. 37 anos. A sua filha tem quantos anos? A minha filha tem 7 anos. 7 anos. Qual é a sua luta com a sua filha? Se você puder resumir, desde o nascimento dela. Sim, a minha luta com a minha filha é uma criança não verbal, ela foi diagnosticada com autismo e ela teve algumas questões após o parto, né? Ela ficou 14 dias na UTI neonatal e houve algumas complicações durante o parto, ela teve epilepsia lá na UTI neonatal, algumas outras complicações, né? A minha luta hoje é entender o porquê que a Luísa não consegue falar, né? Quais são as questões neurológicas, e até hoje nenhum médico, nenhum neurologista, nenhum profissional da área da saúde, tanto em Alvorada, tanto em Porto Alegre, que eu já levei ela, me solucionaram essa questão com ela. Da dificuldade de fala. A dificuldade da fala dela. Mas desde o nascimento que ela não fala? Isso. E a senhora, nesse processo que a senhora passou, foi aqui em Alvorada, buscou profissionais e não tinham profissionais, até tinham, mas não conseguiram diagnosticá-la? Isso. Na verdade, ela foi acompanhada desde o início com a doutora Débora, a neurologista aqui do município antigamente, desde o nascimento, mas desde o nascimento não houve desenvolvimento nesse sentido da fala dela. Da fala. Eu busquei vários profissionais e vários profissionais trataram ela foi trabalhada lá no Cerepau também, ela ficou durante um ano lá no Cerepau, trabalhou com vários profissionais e nada solucionar essa questão da questão verbal dela. Desenvolveu algum tempo e depois ela foi desligada, porque ela já fez um ano, então eles desligam, fazem esse corte. Peraí. Não, peraí. Como assim desligada? Me passaram que ela precisava de um centro multidisciplinar que trabalhasse amplamente. Então, o caso dela seria um caso mais amplo, que deveria ser um centro multidisciplinar com mais profissionais, e que aquele local não estava sendo suficiente para ela. E qual é o local? O Cerepau, me passaram lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Isso. Então, eles alegaram que naquele local eles não tinham as questões profissionais do caso dela para tentar ajudá-la. Isso. E aí, no caso, por que a senhora foi até Porto Alegre? Em Alvorada não tinha essa especialidade? Não tinha profissional para poder tratar do caso dela? É aquela questão da GECOM, né? Eles encaminham para o centro mais próximo. Quando não tem na Alvorada, eles encaminham para o centro mais próximo, que seria ali na CIS Brasil. Aham. E aí, na época, ela foi encaminhada para lá, que seria um centro multidisciplinar que trataria todas as questões dela. Sim. E lá eles constataram durante este um ano que ela ficou lá, que lá não era também um centro especializado para ela, mas aqui também na Alvorada não tem outro lugar assim que a gente possa recorrer para poder tratar ela, né? E hoje, a senhora, moradora de Alvorada, mãe, tá? Vendo o caso da sua filha, porque hoje o sonho da senhora é que a sua filha possa verbalizar a primeira palavra que eu tenho certeza que a senhora gostaria que ela chegasse e falasse: mãe, a senhora morando em Alvorada, percebendo que a senhora não tem saída, eu acredito que a senhora já buscou no município uma ajuda profissional, ou até mesmo que o município pudesse encaminhá-la em um local em que a sua filha pudesse ser ajudada. A senhora chegando nos locais aonde a senhora poderia receber um amparo e ajuda, a senhora foi ajudada? Eu fui encaminhada lá pro centro do autista, né?
no centro do autista eles são muito, acho, seletivos, né? Como assim seletivo? Pelo meu ponto de vista, mas na época que a Luísa foi encaminhada lá pro centro do autista, ela não passou de 2 terapias lá. Então, assim, era uma ou outra terapia. Ela fez algumas terapias durante algum tempo, ficou fazendo fono lá também. Sim. Durante uns 2 anos. E aí é aquela coisa, 2 anos já mudou a gestão e eles também fizeram a mesma coisa. Aí eles desligaram ela pela essa questão de estar muito tempo. Tá, como assim muito tempo? Se o caso dela tem que ser um atendimento preciso, diário, mensal, anual, para sempre. Isso. E como é que a senhora, vendo uma situação como essa, em que simplesmente desligaram a sua filha, como é que a senhora se sente, sendo moradora de Alvorada e esperando que o município pudesse dar o suporte para a senhora? Eu me sinto muito triste e desolada, acabada mesmo. Até essa semana eu não dormi direito, eu tô até bem mal, rouca, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente acorda de madrugada pensando o que eu vou fazer. Eu vou entrar na justiça, vou atrás de advogado, o que eu posso fazer? Como eu posso buscar os direitos da minha filha? Eu não sei te dizer. É muito desolador pra mãe, assim, acaba com a vida da gente, assim, sabe? Porque a gente passa o dia pensando o que eu posso fazer, o que eu posso pra levar pra mim conseguir alguma coisa pra ela, sabe? Eu levava ela também o TO na Aurora, que é uma ONG, né, que ela já ia acompanhando há um bom tempo lá. Ela também pediram lá para ela retirarem ela por causa do comportamento dela. Como assim comportamento? Se ela é uma criança, ela é especial, são as pessoas que terão a capacidade de ajudá-la. Pediram para mim tirar ela e deixar ela só nas terapias, que seria a psicopedagogia e o TO. Aí depois a psicopedagogia saiu. E aí não foi contratado mais ninguém e ela ficou só com o TO. E agora há pouco o TO também saiu. Então, assim, é menos uma terapia pra ela, sabe? Porque daqui a pouco... Ela tá com 7 anos. Ela tá com 7 anos. Ela vai fazer 8. 8. E assim, a gente fica pensando, o tempo tá passando. E quanto mais tempo, se torna ainda mais grave o caso dela. Mais grave. E eu não sei o que fazer, como fazer, sabe? É isso o meu pensamento, assim, sabe? Bom, gente, é o seguinte. Essa mãe, o que ela pede é ajuda. O que ela pede é ajuda para que a sua filha possa falar a palavra mãe. E, na verdade, como pode tirar esse direito? E o que me chama atenção, mãe, é simplesmente cortar a sua filha. Cortar a sua filha como se ela fosse descartável. Descartável. E isso que dá mais raiva numa mãe, assim, porque não pensam todo o histórico, em toda a vida dela, em todas as questões dela. Eles simplesmente, agora ela não tem mais possibilidade. E a gente fica sem chão. O que eu vou fazer com a minha filha? Pra onde que eu vou levar a minha filha? Não tem, sabe? Aqui na Alvorada, eu não sei nenhum lugar que eu possa levar. A gente sempre busca alguma coisa, sabe? Alguma ONG, algum lugar que estão abrindo, sabe? É por isso que eu vim para esse grupo, porque o meu desespero é tão grande que eu chego a não dormir, acordar de madrugada pensando o que eu posso fazer para ajudar a minha filha. Porque esse direito ela tem, sabe? Ela tem o direito. E eu, como mãe, eu tenho que buscar. Então, assim, eu fico pensando o que eu posso fazer. Me diz uma coisa, agora eu gostaria que, antes de a senhora encerrar, porque após a senhora encerrar sua fala, eu vou dar minha fala. Só um momentinho que eu vou fazer o seguinte. Dentro da prefeitura, vocês têm esposa e têm filhos, não tem? Eu acredito que sim. Tem netos, tem sobrinhos. E se fosse a sua filha? E se fosse a sua filha? E se fosse a sua neta? Vocês ficariam de braços cruzados esperando até o momento em que a sua filha pudesse simplesmente dizer: mãe, pai. Ela sonha com isso. E quando vocês não dão o direito e retiram o direito, vocês não têm vergonha? Retirar essa criança por falta de comportamento. Gente, de verdade, eu não consigo entender. Eu queria que a senhora falasse para as esposas, para as avós de quem trabalha na prefeitura, que se fosse a filha dele, se colocasse no lugar da senhora, a fala é sua. Olha, eu não tenho nem o que dizer, porque a dor é tão grande, o desespero é tão grande de uma mãe, nesse meu caso aqui, que eu não... olha, assim, empatia só isso que eu peço, empatia, o mínimo. Porque um ser humano que vê a criança que não fala, não verbaliza, isso é o que mais dói na gente como mãe, sabe? Ela é negada até de ir à escola, sabe? De ficar na escola pelo comportamento dela. Então, assim, ela não tem um tratamento adequado
né, pro caso dela, e ao mesmo tempo ela não tem educação, porque também isso é negado na escola. Então assim, ela fica meia hora batalhado, chorado, incomodado, porque incomoda a coordenadora e peço para ela ficar. Ela tem que conviver com criança, ela tem que conviver com pessoas, e aí as pessoas, não, acho melhor ir para casa, sabe, assim, a maior dor da mãe, assim, é essa. Minha filha não tem nenhum direito de permanecer na escola, sabe? Ela tem monitor, mas o monitor fica 30 minutos, sabe? E eu, ano passado, batalhei para conseguir ir pro município para ver se conseguia uma monitora. Mas, gente, a gente vê assim, a professora não se esforça, o monitor não se esforça para integrar ela no meio da turma, com os conteúdos, com as coisas. Parece que é só a gente que batalha, só a gente que luta, só a gente que corre atrás, sabe? Assim, eu já tô ficando assim, sabe? De cabelo branco, porque o que eu posso fazer cada vez mais para ajudar minha filha? É isso. Eu gostaria, assim, só que essas pessoas que tivessem no poder empatia por nós mães, sabe? Essa empatia de pensar assim, pô, aquela mãe tá sofrendo, ela precisa de ajuda. Vamos ver se a gente consegue algum lugar que a gente possa trabalhar com essa criança, porque nem na escola ela fica, gente. Olha só, gente, de verdade, assim, às vezes eu me emociono, porque assim, eu me coloco no lugar delas. E eu sou pai, eu sou avô, e o que mais me revolta é que as pessoas ganham, recebem para fazer o seu trabalho, recebem para poder cuidar do povo e não cuida do seu povo. Sabe o que me deixa mais revoltado? E são pessoas que estão no poder, estão no município, são gestores públicos, são funcionários públicos e moram em Alvorada e não luta pelo seu povo. E quando eu vejo uma palavra de uma mãe que ela queria ter apenas uma palavra, que a filha dela pudesse dizer: mamãe, você já imaginou você sendo mãe e você no Dia das Mães não poder ter a fala do seu filho: mamãe, feliz Dia das Mães, mamãe, bom dia, mamãe, boa tarde. E quando vocês não dão o direito para ela, vocês estão tirando a fala dela, porque eu tenho certeza, se ela tivesse um tratamento justo, um acompanhamento, uma dedicação de pessoas determinadas em ajudar essa mãe, eu não posso afirmar em que ela poderia estar falando, mas certamente ela poderia chamar mamãe. E isso eu deixo na consciência de vocês. E isso eu deixo, sabe o quê? No legado de vocês. Quando vocês entenderem a luta dessas mães e realmente reivindicar por o direito dessas mães, com certeza eu vou ser o primeiro. E o meu canal, as minhas redes sociais estarão disponíveis para ajudá-los. O que eu puder. Mãe, é o seguinte: a senhora não vai ser tratada como invisível. Eu não vou deixar. Muito obrigada. Eu não vou deixar. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. No que a senhora puder contar com as minhas redes, com a minha visibilidade, vai estar disponível. A senhora não vai ser tratada como invisível. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E a luta não acabou. Eu só vou sossegar quando o direito dessas crianças forem ouvidos, pessoal. Olha, sinceridade. Isso é... Olha, hoje é só a primeira gravação, tá, gente? É a primeira. Numa alvorada que talvez você que está assistindo não sabiam. Ah, Tom, eu não sabia que tinha coisas assim. Porque nas propagandas tudo está maravilha. Maravilha, né? Olha a maravilha aqui, ó. Olha a maravilha.